trabalha com derivadas, que vai ser depois de limite, a gente vai para limite, derivada, integral, essa é a sequência de estudo do cálculo, tá? Essas operações de derivada, de derivação, elas tendem a produzir expressões muito bagunçadas, principalmente quando a gente vai derivar funções que têm numerador e denominador, perdão. Então, você conseguir racionalizar esses numeradores, esses denominadores, pode ser aí particularmente útil, tá? Para simplificar essas expressões e obter aí expressões mais fáceis de entender. Então, aqui, as técnicas de racionalização também são coisas já aprendidas lá atrás que nós vamos recuperar, né? Nós estamos falando do conteúdo da aula de hoje, que ainda é a parte de revisão, nós não entramos no capítulo de limites derivadas. Então, aqui, tem um exemplo. Se eu tenho uma expressão do tipo, numa fração do tipo 1 sobre raiz de 2, então, vejam, tem uma raiz no denominador, tá? O que significa racionalizar o denominador? É tirar essa raiz do denominador. Como que eu posso fazer isso? Bem, é muito simples. Vocês sabem que se eu multiplicar uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo valor, eu não altero. Então, eu não altero quando eu multiplico em cima e embaixo da fração pelo mesmo número. Ou seja, eu vou escolher que número que eu posso multiplicar em cima e embaixo de forma que suma este radical aqui do denominador. É a raiz de 2. Por quê? Porque se eu multiplicar a raiz de 2 por raiz de 2, vai dar raiz de 2 ao quadrado. Se não tem índice na raiz, é porque é 2. Então, raiz quadrada de 2, isso elevado ao quadrado, some a raiz, né? Cancela o 2 com 2 e vai ter só um 2 no denominador. Então, basta multiplicar em cima e embaixo. Lembrem-se que eu tenho que multiplicar sempre que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo também. Então, aqui, as técnicas de racionalização apresentadas basicamente, né, é você sempre multiplicar de forma a sumir com a raiz do denominador. Se o denominador é raiz de A, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de A. Se o denominador tiver uma soma ou uma diferença de raízes, eu vou multiplicar pela expressão com um sinal trocado. Por quê? Porque se eu multiplicar, né, raiz de A menos raiz de B, por exemplo, por raiz de A mais raiz de B, eu vou cair naquela diferença de quadrados que a gente viu na aula passada e que nós vimos aqui de novo. Quando eu tenho um A menos B vezes um A mais B, isso é uma diferença de quadrados, ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, uma raiz elevada ao quadrado, uma raiz quadrada elevada ao quadrado, vai sumir a raiz. Então, essa é a técnica. Quando eu tenho um denominador, uma diferença de raízes, eu vou multiplicar pela soma delas. Quando eu tiver a soma, eu vou multiplicar pela diferença. E isso vem exatamente desse pressuposto que, quando eu tenho, né, um A menos B vezes um A mais B, eu tenho a diferença de quadrados. Como aqui é raiz, vai ficar raiz de A ao quadrado, que é A, raiz de B ao quadrado, que é B. Tá bem? Vamos lá, vamos fazer uns exemplos aqui, o exemplo 6, para testar isso. Então, se eu tiver aqui uma expressão do tipo 3 sobre raiz de 12. Bem, eu quero racionalizar esse denominador, então eu vou pôr que isso daqui é a mesma expressão, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 12. É a primeira técnica que tem lá, certo? Então, eu vou multiplicar esta fração por outra fração, que é exatamente para podermos tirar a raiz de 12 do denominador. Então, eu vou fazer isso em cima e embaixo, que daí eu não altero o valor da expressão, e isso vai ficar em cima, no numerador, eu vou ficar com 3 raiz de 12, e embaixo eu vou ficar com raiz de 12
ao quadrado, né? Vou fazer até bem detalhadinho aqui. Isso é uma raiz de 12 ao quadrado. E raiz de 12 ao quadrado é raiz de 12, certo? Então, isso vai ficar 3 raiz de 12 sobre 12. Então, eu tirei essa raiz que estava no denominador, isso é racionalizar um denominador, tá? No item B, fala que a gente também pode racionalizar numerador, embora isso não seja tão comum da gente precisar. Mas, no caso aqui, para eu racionalizar é só para mostrar que vale tanto para um quanto para outro. Então, eu posso aqui fazer que essa expressão, eu vou multiplicar em cima e embaixo, então não vou alterar o valor, eu vou fazer o produto por exatamente a mesma raiz, né? Raiz de x mais 1 em cima, raiz de x mais 1 embaixo. Então, quando eu multiplico em cima e embaixo, não altero o valor da expressão. E embaixo eu vou ficar como 2 que multiplica raiz de x mais 1. E em cima vai ficar raiz de x mais 1 vezes raiz de x mais 1, que vai dar isso ao quadrado, que cancela a raiz e vai ficar só o x mais 1. Então, no item B, nós racionalizamos o numerador, tiramos a raiz do denominador, menos comum do que o item A. O item A é uma coisa muito comum da gente fazer, tá? É raro a gente deixar a expressão matemática com raiz no denominador, tá? Então, às vezes a gente vai procurar a resposta, não está 3 raiz de 12 na resposta, dá 3 raiz de 12 sobre 12. Bom, aqui nós já temos, veja, que uma soma de raízes no denominador. Então, nós vamos aqui fazer que, para racionalizar esse denominador, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo sinal contrário ali da expressão que está. Então, aqui, para fazer a diferença de quadrados, eu vou deixar em cima e embaixo. Essa fração vai ser multiplicada por raiz de 5 menos raiz de 2. Quando eu tenho isto, então, em cima eu tenho 1 vezes, né? Estou multiplicando o numerador por numerador, 1 vezes qualquer coisa vai dar essa coisa mesmo. Embaixo, eu vou ter a raiz de 5 ao quadrado, ó, para vocês verem que é a diferença de quadrados, né? Então, posso fazer até direto, que vai dar 5 menos 2, mas enfim, vou pôr aqui, vai ficar a raiz, para vocês verem, vai ficar a raiz de 5 elevado ao quadrado menos a raiz de 3 elevado ao quadrado, porque é a diferença de quadrados. Tá? Então, quem conhece a técnica pode fazer direto já. Ou seja, eu vou ter aqui que elevar essas duas raízes ao quadrado, eu vou conseguir cortar essa raiz com esse expoente, e eu vou ter então aqui só 5 menos 3. Sim, raiz de 5 ao quadrado que dá 5, menos raiz de 3 ao quadrado que dá 3. Ou seja, isto vai ser igual a, não precisa fazer tão detalhado como eu faço, só para depois não ficar na dúvida de onde saiu aquele número. Então, essa mesma coisa, raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui era mais
Então, na hora da racionalização... Ô, Vânia, só tira uma dúvida. Por que ali tem a raiz de 3? Raiz de 3 Ah, é raiz de elevado a 2, 2. ô louco! Eu já estava pensando que era 5 tá. menos 2 da raiz. Perdão, não. Desculpa. Eu fiz aquele negócio de fazer. Eu já tinha feito a conta que dava 3 e pus o 3 no lugar. Eu fui fazendo passo a passo, mas já está com o resultado final. Tá. Perdão. Obrigada. Valeu mesmo. Então, aqui, o raiz de 2, perdão, ao quadrado, que vai dar 2, 5 menos 2, 3. Aqueles lapsos, assim, né, de gente pensa uma coisa e escreve outra. Bom, o item D, nós vamos fazer algo semelhante para racionalizar esse denominador, multiplicando esta fração, então, por raiz de x mais raiz de x mais 1, né? A mesma coisa, só que agora nós temos um menos aqui. Se nós temos um menos, nós vamos multiplicar esta fração por raiz de x mais raiz de x mais 1, tanto em cima quanto embaixo. Então, aqui, eu vou trocar o sinal para poder depois fazer a diferença de quadrados. Então, vejam o quanto que aquele produto notável lá, diferença de quadrados, nos é útil. Tá? Ele é realmente bastante útil aqui nos cálculos que nós fazemos. Então, aqui multiplicando, nós vamos ter que em cima vai permanecer 1 vezes isso, que vai dar isso mesmo. Embaixo vai dar raiz de x vezes raiz de x, vai dar raiz de x ao quadrado, que vai dar x, a diferença de quadrados. E aqui, o raiz de x mais 1 vezes raiz de x, então, diferença de quadrados, menos o raiz de x mais 1 elevado a raiz de x mais 1, que vai dar x mais 1, ok? Então, vejam só, elevei raiz de x vezes raiz de x quadrado primeiro, que vai dar x, menos essa raiz vezes essa raiz, né? Vai dar ela ao quadrado. Então, notem que aqui, esse x vai poder cortar com esse x. Então, isso daqui vai ser, né? Vai ser x menos x mais 1, que vai dar o próprio 1. Então, vai dar só o numerador aqui. Aqui embaixo vai dar 1. Então, eu vou ter só esse numerador. A fração vai ser sobre 1. Ok? Certo? Lembraram da racionalização de denominadores?